Falando sobre a Conferir, vamos falar desse imposto de renda à pessoa física, que acompanha a gente também desde 1500, né? Pois é, mas na época, por exemplo, a gente comemorou recentemente o feriado de Tiradentes, né? Sim. E Tiradentes ele se revoltou porque pagava 20% de imposto. Hoje a gente paga 40% e não fala nada. Pô, a gente precisa começar a se revoltar um pouco É, mais, cara, eu né? costumo dizer que 2025 anos atrás, um pouquinho mais, né? Jesus pagava imposto, né? Todo Falava, dê a mundo César o que é dá. de César. Então, Exatamente. aí se ele pagava, a gente tem que pagar também, não tem Sim, jeito, não tem sim, pra onde sim. correr. Mas, é de fato, Tiradentes, ele se revoltou exatamente e a gente tem que pagar, não tem jeito, Sim. né? O nome já diz, imposto. Não tem o que fazer. É, ainda mais assim, né? Óbvio que pagar imposto é uma questão social, né? Existem questões estruturais, sociais Que que precisam, dependem desse depende disso. dinheiro. Lógico que aqui no Brasil não é bem empregado, infelizmente, né? O melhor serviço do governo brasileiro é o de arrecadação, infelizmente também. Mas precisa ser pago, até porque hoje o governo tem muitas amarrações, muitos mecanismos de cruzamento. Sim. E esses mecanismos, perdão, eles acabam fazendo com que o contribuinte caia na malha fina, tanto jurídica quanto física. E quais são os principais pontos que chamam a atenção do fisco em Omissão, relação omissão de receita é um dos principais, da pessoa então, física? da pessoa física, quando a pessoa física omite algum rendimento, tanto dela quanto de um dependente, né? É, um outro fator é despesas médicas. Então, se você tem, mesmo que você tenha comprovação, mesmo que você tenha, a probabilidade de você cair na malha fina é muito grande se as despesas médicas ultrapassarem 20% do rendimento tributável. É mesmo, É moço? mesmo. Você cai na hora. Não tem. Aí você tem que entrar com processo Tá, mas por quê? administrativo. Isso é Regra uma da Receita. configuração da própria Receita Federal, porque obviamente teve muita fraude nos anos anteriores, agora não mais, quando implementou-se a DEMED, mas mesmo assim continua. Um outro que cai bastante é pagamento de pensão alimentícia, né, porque as pessoas colocam ali os valores que elas não está no processo judicial ou que aquilo que está acordado em cartório, mas sim o que ela paga deliberadamente e o que é permitido por lei é apenas e tão somente o que está ali na no processo, né? O que foi combinado e homologado no É cartório aquilo que vale. é aquilo que vale. Deixa eu mandar um zap aqui pra mãe dos meus 15 filhos. Não, mas o problema é você. Ela que recebe não tem problema nenhum, porque é um rendimento isento agora. Então, isso é da sua declaração. Você que Não adianta mandar um não, zap pra ela. você que quis ter mais de um CPF para pagar a conta, mais de um CEP para pagar a conta, você que tem esse problema. Mas e tem também rendimentos recebidos acumuladamente. O que é esse rendimento recebido acumuladamente? Então, por exemplo, alguém trabalha em algum lugar, sai, coloca um processo, ganha esse processo, e aí ele recebe esse dinheiro e há o desconto do imposto de renda quando ele recebe. Só que, por exemplo, ele está reclamando hora extras. E hora extras de 4 anos, então são 48 meses, por exemplo. Então, precisa lançar os 48 meses. Só que a fonte pagadora, quem o réu do processo, ele não informa a Receita Federal. E aí a Receita pede a comprovação das informações. Então ele acaba caindo em malha fina. Uma outra questão é você ter caixa descoberto. O que é caixa descoberto, tá? Isso não acontece no Brasil, isso Não. acontece na França, mas Diferente é, diferente. é a pessoa que gastou mais do que recebeu. Então faz, por exemplo, tem a variação patrimonial, então tem os pagamentos, tem dívidas e ônus, então tudo isso a Receita Federal calcula para verificar se você teve caixa suficiente. E tem um ponto
que é bastante significativo, mas que muita gente não leva em consideração, são os gastos com cartão de crédito. A Receita Federal tem todas essas informações. No começo do ano agora, não sei se você se recorda, se o pessoal aí do podcast se recorda, foi muito falado sobre a questão do Pix, que a Receita Federal ia ter acesso. Todo mundo lembra. Só que isso já acontece hoje. Sim. A única questão é que haveria uma atualização de valor, que seria até benéfica para os contribuintes. Só que, obviamente, foi utilizado isso para fins políticos, que eu acho que a gente não tem que entrar nessa seara. Uhum. E essa medida provisória, essa lei caiu por terra. Então, hoje já a Receita Federal ela consegue, se ela quisesse fiscalizar todo mundo aqui, ela fiscalizaria, que ela não tem braço suficiente para fazer isso, e agora com a greve dos auditores fiscais, muito menos. Então, assim, tem que tomar bastante cuidado na declaração. Por isso que, por exemplo, falando um pouquinho do Conferir. O Conferir, ele ajuda você o contador a minimizar esses problemas ali com o seu cliente, a reduzir esses problemas. Não que ele não vá cair na malha fina. Ele pode até cair na malha, como eu falei aqui do exemplo das despesas médicas e pensão, que às vezes pode até estar certo, mas você tem que comprovar. Mas pelo menos você vai ter um mitigador de riscos. Fala galera, curtiu esse corte? Olha só, então se inscreve nesse canal aqui, dá o like no vídeo e fique por dentro. Afinal de contas nós trazemos vários convidados que podem trazer muitos insights para você. Canal do podcast Além da Conta, o melhor podcast do mercado contábil.